é entender a parte aí de luz e sombra, brother. É aí onde você vai conseguir fazer a profundidade no seu trabalho. Quanto mais escuro você trabalha, mais profundo fica, e a parte mais clara, ela se sobressai. Então, dependendo do trabalho que você quer fazer, você quer dar mais volume para esse trabalho, você vai ter que entender mais de luz e sombra, saber aonde a luz está refletindo e aonde está sendo a sombra desse objeto, ou do animal, ou de qualquer coisa que você está fazendo. E você sabendo trabalhar aí com luz e sombra, você vai conseguir dar mais profundidade. Quanto mais escuro, mais profundo as coisas vão ficando, quanto mais clara você joga elas para frente. E aí você acompanha aí com o branco, dando aqueles brilhos, os highlights, para que esse branco, para que isso que já está na frente se sobressaia, entendeu? Então você meio que trabalha em camadas. O que é branco está bem aqui no primeiro plano, os tons médios e os tons escuros, para você conseguir fazer aí esse lance da profundidade. Isso daí é bastante estudo de desenho, para você entender como funciona, e aí é só você reproduzir isso daí na pele. Lembrando de que, de acordo com a cor da pele do seu cliente, isso fica mais fácil de fazer com uma pele mais clara do que com a pele mais escura. Quanto mais escura, mais contraste você vai ter que ter e menos transição de sombra. Quanto mais clara, esse trabalho ele já fica mais aparente. Então, aí no sombreamento em pele negra, é como você vai fazer esse sombreamento. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: quando você trabalha, quanto mais escura for a pele, menor vai ser a quantidade de degradê que você vai precisar de fazer. Porque senão fica tudo muito confuso e você não consegue enxergar essas nuances de sombra. Fica tudo meio que manchado. Quanto mais escura a pele, mais contraste você tem que trabalhar. Então, você vai trabalhar com a pele pura do cliente e mais escuro do que a pele dele, sem fazer aquela transição de uma sombra suave para uma sombra mais escura. E esse aí é o maior segredo para você conseguir trabalhar numa pele negra. E quanto mais escura a pele, maior tem que ser esse contraste, mais escuro tem que ser o seu sombreamento. Conforme a pele ela vai ficando no moreno mais claro, tudo mais, você consegue fazer umas transições melhores. E basicamente seria isso. O uso dos highlights, né, tipo usar o branco para determinar algumas coisas, tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim que faz fica bem estranho, porque ele dá um contraste muito forte, porque você vai ter ali o pigmento branco desde a primeira camada até a camada de baixo. E num primeiro momento acaba ficando meio estranho. Depois dela cicatrizada, esse branco ele vai tender a ficar bem amarelado. Então, você tem que entender e dosar e colocar esses highlights em pontos bem específicos para não ter muito problema aí de ficar estranha essa tatuagem, tá? Mas dá para desenvolver um trabalho legal. Claro que se for uma pele negra mais escura, um trabalho aí de um rosto em realismo, alguma coisa nesse estilo, já fica meio complicado, não vai ficar tão interessante, não vai dar para ver tão bem quanto numa pele mais clara. E aí é só seu cliente estar ciente ali e você tentar dar sugestões para o que ele acha melhor ali no caso. Só para vocês terem uma ideia, e aí como num trabalho de realismo colorido ia ficar bem complicado. De realismo, no caso. Esse é o trabalho que eu fiz no cara. Acho que eu postei ele no Instagram. Se você olhar, o sombreado que eu fiz foi em pontilhismo só para determinar ali o espaço do pé. Mas se você deixa isso daí muito mais escuro, acaba com, mesmo sendo bem clarinho, já dificulta aí a percepção junto com a parte mais escura. Então, se você, dependendo do esquema de sombra que você vai fazer, acaba complicando um pouco mais aí o resultado. Tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido.